Seja muito bem-vindo ao nosso congresso online. A gente está muito feliz com a sua participação e temos certeza que você vai aproveitar bastante todo esse congresso. Eu sou a Clemi Xavier, diretora internacional do Projeto Calçada, que é um dos programas da LifeWorks. E desde que a gente começou a usar o Projeto Calçada, a Bolsa Verde, a gente tem visto uma tremenda mudança na vida das pessoas diretamente envolvidas. As crianças, os jovens, os seus parentes adultos, até mesmo os educadores, que atuam como conselheiros, os membros das igrejas, funcionários dos projetos, enfim, todo mundo tem sido impactado com esse programa. Nós estamos hoje atuando em 22 países, em 4 continentes, onde capacitamos, equipamos e apoiamos os profissionais que trabalham diretamente com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade para usarem um processo terapêutico com base bíblica de forma individual. A Bolsa Verde, que é onde os recursos são transportados, se tornou um símbolo de alegria e esperança para as crianças de todo mundo. Às vezes até nós nos referimos ao projeto como a Bolsa Verde. Os parentes adultos das crianças também passam pelo mesmo processo e famílias como um todo são ajudadas. Através desse processo único de aconselhamento do Projeto Calçada, a pessoa tem a oportunidade de se identificar com personagens de histórias bíblicas que passaram por situações semelhantes e que sentiram da mesma forma, o que lhe ajuda então a refletir sobre a sua vida, reformular seus pensamentos sobre o que lhe acontece ainda ou o que já aconteceu. E uma avaliação da autoestima é feita no início e no final do processo. E globalmente, cerca de 90% das crianças, adolescentes e jovens mostram uma mudança muito positiva e significativa na sua autoimagem, o que os leva a tomarem decisões positivas, como aceitarem que podem ser amados, a perdoar, a se reconciliarem com Deus, com a sua família, a estudar e tantas mudanças assim que têm alegrado o nosso coração. Mas o que nós vamos conversar hoje aqui é sobre a imagem que vemos refletida no espelho quando olhamos para ele. Será que eu sou eu mesma ali na imagem do espelho ou a imagem que está ali é de outra pessoa? Bom, essa é uma questão bem provocativa desse congresso, especialmente no mundo em que se enfatiza a importância do que eu quero, da minha felicidade, do meu desejo, do meu querer. Então, imaginar que o outro tenha poder sobre as minhas escolhas e sonhos parece algo negativo, porque a gente quer ser independente, original, livre. E por isso não é fácil aceitar que, às vezes, o que me move para lutar, para perseguir um sonho, aquilo que eu conheço como meu, pode estar contaminado pelo projeto de um outro, de uma outra pessoa. E não podemos deixar de considerar que a imagem que eu vejo refletida no espelho vem a partir de um processo que começa lá atrás, antes mesmo do meu nascimento. Ainda na barriga da mãe, o bebê já começa a ser influenciado pelo que se passa do lado de fora, no mundo externo. O som, as palavras, o afeto, os movimentos, as emoções, tudo vai trabalhar para a formação do bebê. E o processo de desenvolvimento continua a cada momento depois do nascimento. Por isso, a grande importância da primeira infância para a formação da personalidade. O relacionamento do bebê com a pessoa que cuida dele é fundamental para formar sua identidade. E eu vou chamar aqui, nessa conversa com você, essa pessoa essencial de mãe, que pode sim ser a própria mãe, ou pode ser o pai, ou outro cuidador. O Dr. Winnicott, que é um pediatra psicanalista inglês, ele afirma que a criança precisa de uma pessoa que assuma o papel de mãe.
Ele diz que ninguém será perfeito nessa função. Então, considera que a criança precisa de uma mãe suficientemente boa. Esse é o termo que ele usa. E ufa, né? Isso nos dá o espaço para a gente errar de vez em quando e poder nos perdoar quando a gente falha. Eu tenho 3 filhos, então eu sei muito bem que não acertei em muitas ocasiões. O Winnicott, ele avalia como importante que o bebê lide e se adapte com as falhas da mãe, que são inevitáveis e até essenciais para o seu desenvolvimento saudável e para que aprenda a se confortar na ausência da mãe. Não é bom que o bebê ou a criança tenha todos os seus desejos supridos imediatamente. Acabou de acordar, o peito já está lá na boca dele. Pois assim ele não vai vivenciar a frustração e não aprenderá a superá-la. Claro que a frustração tem limite e nós não estamos falando aqui de abandono ou de negligência, que vai trazer consequências desastrosas para a criança. A mãe erra sim, ela não é perfeita, mas precisamos estar claros de que essa relação mãe-bebê é vital para o desenvolvimento saudável da criança. No início da vida do bebê, ele se relaciona com a mãe a partir das suas necessidades primárias, ou seja, o seu próprio bem-estar físico e ele busca saciar a sua fome, tá sequinho, dormir, não sentir frio nem calor, cessar qualquer incômodo ou dor que ele está sentindo. Então o bebê chora e ele espera ser atendido. Ele se vê como uma extensão da mãe, que vem e supre as suas necessidades. O bebê, então, ele não existe sem uma relação com a mãe e um ambiente criado por ela. Não há ali uma diferenciação entre ele e a mãe. Esse é o primeiro espelho. O bebê vê a mãe como um espelho e só sente que existe se puder olhar para ela. Então, quando o bebê se olha no espelho, ele vê o outro, que é a pessoa que lhe completa, aliviando a sua necessidade, mas que para ele faz parte de si mesmo, né? E ele ainda não faz uma distinção entre o eu e o que não é eu, né? O não eu, porque ele está fundido, ligado com a mãe. Ele vê a mãe como um espelho e só sente que existe se puder olhar para ela. Então, para o seu bom desenvolvimento, o bebê ele precisa da facilitação do ambiente, do vínculo emocional com a sua mãe. Para isso, ela também precisa estar ligada, fundida emocionalmente com o bebê. Ou seja, ela é o bebê e o bebê é ela. Um precisa do outro. E segundo Winnicott, esse é um estado de sensibilidade exacerbada durante, principalmente no final da gravidez e nas primeiras semanas depois do nascimento do bebê. Geralmente as mães nem se lembram disso. O Winnicott diz que esse é um estado de quase doença. Imagina, ela se vê controlada por esse outro ser. Esse período é normal, que capacita e ajuda a mãe a se adaptar às necessidades do bebê e a se identificar com ele. Um bebê precisa de um ser assim, que seja ele mesmo, mas um ele mesmo já crescido, desenvolvido, para providenciar o que ele precisa. Então, quando a mãe se identifica com o bebê, ela consegue então se comunicar e responder às necessidades do bebê, sendo ao mesmo tempo um outro ser que está separado e que interpreta as experiências do bebê. No início são as necessidades físicas, depois vem as necessidades emocionais, psicológicas. Para o bebê, o rosto da mãe é o seu espelho. No rosto da mãe, o bebê vê a si próprio. E é interessante que o bebê começa a dar algo para sua mãe, tipo um sorriso, uma viradinha, uma risadinha, esperando a mesma reação da outra parte. E se tudo que ele recebe é a visão de um rosto preocupado, deprimido, se o que o bebê vê é a tristeza ou a angústia da mãe e ele não recebe resposta ao que ele está dando, o bebê perde a naturalidade e ele passa a reagir como se ele estivesse ameaçado.
O bebê tem uma capacidade limitada para perceber e conceituar as coisas. Ele se relaciona então com as mãos, com o rosto ou com o peito e vai tentando então de forma primitiva resolver as suas experiências. As mãos que o seguram podem ser gentis ou também podem ser desajeitadas. O rosto pode estar sorrindo ou pode estar bravo. O peito que ele procura para estar disponível para quando ele está com fome pode se atrasar ou pode estar ali sempre pronto. Nenhum bebê terá todas as suas necessidades supridas e ele vai criando defesa para lidar com o bom e o agradável e também com o ruim. Mais ou menos aos 6 meses, o bebê começa a perceber que ele tanto ama quanto odeia a mesma coisa, no caso, a pessoa. E ele vai adquirindo capacidade de conter simultaneamente sentimentos e atitudes contraditórias com relação à mesma pessoa. E aqui, gente, é o potencial da maturidade psicológica. O reconhecimento de que o bom e o mal coexistem dentro de si mesmo, dentro dele e também dos outros. E que o relacionamento maduro pode conter e lidar com as diferenças e conflitos sem destruir o amor e a amizade. Ele começa a introjetar o mundo externo e passa a ver a mãe não só como a mão, como o rosto, como o peito, mas como um ser total. E ao mesmo tempo ele vai colocando para dentro, introjetando o pai e as outras pessoas do seu ambiente, que vão ganhando importância e independência na mente da criança. Então, se ela consegue estabelecer dentro de si mesma, o bebê, uma mãe boa e adequada, essa mãe internalizada vai influenciar positivamente por toda a sua vida. E isso vai lhe dar confiança e fé em si mesma e vai ajudá-la a combater sentimentos ruins. E ainda vai confiar em pessoas além da sua família, segundo nos ensina a Melanie Klein. Agora, a mãe precisa ser saudável para entrar nesse estado de identificação tão importante com o bebê e se recuperar dele. Só nessa identificação com o bebê que a mãe consegue abrir mão de certas coisas. Essa mãe suficientemente boa oferece um ambiente que facilita o ser e o crescer do bebê. Agora, algumas mães não conseguem entrar nessa relação e se doar dessa forma. Elas se sentem sufocadas, agoniadas, como se fossem perder a sua identidade. Mesmo sabendo que é temporário, elas se sentem consumidas e tudo que pensam é como escapar daquela situação de dominação desse bebê. E às vezes, mais tarde, elas querem compensar isso e passam a ser superprotetoras, mimam o filho, etc. A experiência da mãe, quando criança, vai influenciar na sua reação. E conforme o Winnicott diz, a mãe é capaz de atender às necessidades da criança e terá mais facilidade quando ela se sente amada pelo pai da criança, pela sua família. Então, a importância do grupo familiar ali em volta dela nessa fase. Outras mães já não conseguem sair dessa identificação e ficam patologicamente preocupadas com as necessidades do bebê. A condição intensa mãe e filho, se torna então inadequada quando ela é muito prolongada. Existem crianças e até jovens que, pasmem, mas dormem com a mãe na mesma cama, já adolescentes e jovens, e não conseguem romper com essa dependência, o que não é nada legal. A presença paterna é de suma importância aqui, então, para ajudar a mãe e o bebê nessa fase, substituindo a satisfação importantíssima que eles estão prestes a perder, como o desmame e a presença integral da mãe. E quando eu digo aqui pai, pode também ser quem gerou, ou um avô, um tio, até mesmo o nome do pai dito pela mãe em alguns momentos. Muitos pais, eu percebo, ficam tímidos e inseguros para ajudar a diminuir essa intensa vinculação mãe e filho que antes
era fundamental, como a gente já falou, mas que agora precisa ser solucionada, para que haja uma separação do que é eu e o que não é eu. E a gente vê essa intervenção do pai até mesmo em Gênesis 21:8, quando diz que cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. A comemoração quando o marido tem a sua mulher de volta, o que ajuda o bebê a sair do lugar de onipotência e o faz sentir que não é tudo para a mãe. A criança vai querer ser o que o pai é e ele sabe que isso é o que agrada a mãe. Então ele toma o pai como seu ideal e o pai se torna agora o seu espelho, em quem ele vai se mirar para se formar. Aqui temos o segundo espelho, o bebê que se vê no pai. E essa fase é difícil, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas é crucial para que o bebê perca essa intensidade identificada com a mãe e consiga ganhar liberdade emocional para fazer como seu pai. E no futuro, venha escolher uma mulher como a sua mãe. Isso não quer dizer que a mãe passa a responsabilidade total para o pai agora, mas que os dois podem dividir a ligação emocional com a criança. Em suma, o outro é fonte de identificações e de modelos que a criança elabora e vai internalizando, servindo de base da formação do seu eu e dos seus ideais e valores. E tudo isso que eu falei até agora é para reforçar a importância dessas relações e o impacto que as pessoas que lidam com a criança, desde bebê, têm sobre ela na formação da sua identidade. Essas relações são importantíssimas, pois provocam dentro da criança conceitos a respeito do mundo e dela mesma. E assim se dá a construção da personalidade. Os olhares, os gestos, as palavras, tudo fala alto sobre o que se pensa sobre o bebê e a criança. E ela vai absorvendo isso como uma verdade sobre ela mesma. Ela se reconhece a partir dessa mensagem transmitida a ela. Então, quando uma criança ouve que ela é difícil, desobediente, manhosa, ela vai correspondendo a isso. Ela vai introjetando essa imagem e ela atua de acordo com ela. Os pais perdem a força para ajudar a criança a ser melhor quando acreditam que a criança é desse jeito. Simplesmente ela é assim. Ficam presos aos comportamentos da criança e às suas percepções, como se não pudesse haver mudança ou adaptação. E claro, a criança corresponde ao que esperam dela. Os pais muitas vezes se sentem dominados pelo bebê ou pela criança, passando todo o poder de decisão ao pequeno. E este vai apenas tomando o espaço que lhe é entregue. A criança, na verdade, ela fica sobrecarregada ao ter que assumir a liderança da casa, como a hora de dormir, o tempo que ela pode ficar no tablet e coisas assim, porque ninguém consegue definir as regras e se manter nelas. A autoridade amorosa dá conforto para a criança. O limite e as regras, quando explicados de forma clara, deixam a criança mais segura. E o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que vale a pena o pai ou a mãe se perguntarem, quando eles veem a sua criança agindo de forma negativa, se ela não é o reflexo deles mesmos. Eu sei que eu estou pegando pesado aqui, né? Mas veja bem, se a criança se conhece e se forma como indivíduo, principalmente a partir das suas relações e do que o outro se mostra, então talvez ela esteja assim espelhando a sua mãe ou o seu pai. Uma vez eu atendi uma criança de 7 anos. Ela estava com um comportamento muito agressivo, destruidor mesmo. A pedido da mãe, eu conversei com ela porque a mãe não sabia mais o que fazer com a sua filha. Então eu pedi para que ela se desenhasse numa folha de papel. Como ela se via, ela deveria colocar no papel. E ela desenhou a sua mãe, com os punhos fechados, uma cara bem ameaçadora. Desenhou então um balão, como se a mãe estivesse falando, e escreveu: "Estou com muita raiva". E aí ela me explicou: "Eu sou assim, igualzinha a minha mãe, cheia de raiva".
Então a gente precisa cuidar muito do que falamos e fazemos diante ou com as crianças. Se ela é chamada de burra, ela vai acreditar que é. E muitas vezes nem vai se esforçar no estudo, porque ela acredita que não vai aprender. Pois nem vale a pena. Se lhe dizem que nem deveria ter nascido, ou que quase matou a mãe no parto, pois é, tem gente que conta esse tipo de coisa para a criança. Ela vai carregar essa sensação de ser destruidora e que não deveria ou não merece mesmo viver. Do contrário, se a criança vê um sorriso de aprovação no rosto de quem ama mais profundamente, se ouve uma voz suave, afirmativa de que ela é valiosa, ela é importante, que ela é tudo o que eles sonharam, a criança vai acreditar nisso e ela vai se comportar e se relacionar com o mundo dessa forma, como uma pessoa segura e confiante. E mesmo que a criança possa ter recebido informações erradas dos seus pais, de outro adulto de referência, uma tia, um avô, um amigo, professor, nós podemos fazê-la saber quem ela é, de fato. Não precisamos fazer uma avaliação do seu comportamento, mas dizer que ela é quem ela é como um indivíduo, repetindo para ela como ela tem um lindo potencial, que ela é alguém de importância, alguém que pode aprender, alguém valioso, capaz de ser amado. Há um grande efeito positivo quando a criança é elogiada cada vez que ela faz um trabalho bem feito. Mesmo que seja algo pequeno, guardar os brinquedos, ajudar o irmãozinho, amarrar o seu tênis pela primeira vez. Agora, uma palavra negativa, principalmente por parte dos pais ou de um professor, pode causar um sentimento de inadequação que afeta a pessoa que está em processo de formação da sua personalidade. Então a gente vê a importância da linguagem na formação de alguém, até na Bíblia. Quando Deus falava uma palavra, a sua criação surgia. Haja luz, houve luz. O poder de Deus foi derramado através da sua palavra. Em outros textos bíblicos, nós vemos a orientação sábia da palavra. Em Provérbios 18, 21, diz: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Em Efésios 4, 29, diz: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Esse é o nosso trabalho como pais, familiares, amigos, professores, líderes. Claro que às vezes, para se desfazer de uma mentira absorvida desde o nascimento, precisamos repetir mais vezes. Mas se formos consistentes, a verdade penetrará no coração da criança, ou mesmo do adolescente ou jovem, e este passará a se relacionar e agir de acordo com essa nova imagem, e estará livre para escolher quem que ele quer ser no mundo, alcançando então o ponto de se ver no espelho e se agradar daquela imagem, que tem a semelhança sim com outras pessoas, mas que reflete a imagem escolhida para viver em paz consigo mesmo. É provável que você tenha passado por dificuldades, não teve esse incentivo, mas isso lhe faz mais sensível e compreensível do que muitos outros. Então mostre no seu olhar, no seu rosto, que você aceita. Faça gestos de acolhimento. Diga que você acredita nele ou nela. Nunca é tarde demais. Então comece a fazer isso agora. Se você trabalha diretamente com crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e ainda não conhece o Projeto Calçada, entre em nosso site www.projetocalçada.org.br e se inscreva para aprender conosco uma metodologia que ajuda as crianças a resgatarem a sua autoestima. Agora, se você quiser nos apoiar e ajudar a fazer essa verdade chegar a mais crianças, adolescentes e jovens, faça uma doação no nosso site
e faça parte dessa revolução incrível ao redor do mundo. Muito obrigada. Um abraço para você.